Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 1 e verso 20. Provérbios, capítulo 1 e verso 20. Vocês vão notar que vai ter uma diferença na leitura com o texto que está aqui no Data Show, porque a versão que eu vou ler é NVI, e a gente vai tentar encontrar uma versão NVI para estar passando também para vocês nos próximos cultos. Mas, por hora, se atente bastante à leitura que irei fazer, porque esse texto, ele é muito forte, foi um texto escrito por Salomão, e eu tenho certeza que Salomão tem muita coisa para nos ensinar nessa noite. Então, preste atenção no que o texto diz. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso, até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Vamos orar. Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, louvando e adorando o Teu nome, Senhor. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos aprendendo da Tua palavra. Hoje, Deus, é o último domingo de 2019, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Quantos desafios passamos, quantas tempestades enfrentamos, momentos que talvez achamos que não iríamos superar nunca, mas o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fortaleceu, e aqui estamos de pé, e estamos mais uma vez ouvindo, meditando na Tua santa e preciosa palavra. Então fale conosco nessa noite de uma maneira especial, Senhor. É essa a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vocês sabem que está todo mundo brincando aí com os coaches, todo mundo tirando sarro, alguns gostam, outros não gostam, uns criticam, outros não. Mas a verdade é que tem muita coisa que eles fazem que é terrível, que é contra as Escrituras mesmos. A gente olha para a Bíblia e a gente vê alguns ensinamentos que não condiz com a palavra de Deus. Mas nem tudo que eles falam é errado também.
Nem tudo que eles propõem é errado e merece ser desprezado. Muita coisa tem sentido, tem princípios de sabedoria ali. Esses dias eu ouvi um especialista falando sobre inteligência emocional. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a sua capacidade de lidar com as emoções. Então vamos pensar o seguinte: segunda-feira, segunda-feira, você levanta de manhã, você vai pegar o carro, vamos pensar que você tem um carro, e você vai pegar o seu carro e vai trabalhar com ele. Você levanta, se arruma, toma um café e vai entrar no carro. Quando você entra no carro, você percebe que o pneu está furado. Algumas pessoas, ao olhar o pneu furado, olha e fala assim: isso aí, tudo bem, eu vou trocar aqui rapidinho e tudo certo. Troca o pneu e vida que segue, vai embora, vai fazer as coisas. Outra pessoa, vendo o pneu furado, fica totalmente perdido na ira, perdido na raiva. Essa pessoa começa a xingar, chuta o carro, passa a esposa perto, já xinga a esposa, já briga com o filho, já amaldiçoa o mundo, porque o pneu está furado. Isso se chama inteligência emocional. A capacidade de você lidar com as emoções. Não quer dizer que a pessoa não tenha emoção, mas como você lida com as suas emoções. Vamos pensar um outro exemplo aqui: ambiente de trabalho. Está lá o ambiente de trabalho, e você percebe que no seu ambiente de trabalho tem alguém sendo irônico com você, sarcástico com você. Algumas pessoas olham para aquela situação e falam: deixa para lá. Outras pessoas ficam um mês sem dormir, com ódio corroendo o coração de ver o sarcasmo dos companheiros de trabalho. Fica irritada, chega em casa irritado, fica nervoso, fica estressado. Então, inteligência emocional tem a ver, segundo esses especialistas, com a maneira que a gente lida com a nossa emoção. Então, você vê o pneu do carro furado, você fica bravo. Mas quão bravo você fica? O quanto que você fica irritado? Tem gente que fica um pouco irritado, tem gente que fica mais ou menos irritado, e tem gente que perde a salvação por causa do pneu do carro. Tem gente que falta morrer por causa do pneu. Então tem vários níveis de irritação. Inteligência emocional é aquele cidadão que percebe que ficou irritado, percebe que ficou nervoso, mas ele, de alguma maneira, ele não deixa essa raiva, essa ira corroer o coração dele. Ele tenta manter algum controle ali. Agora, você viu o pneu do carro furado, você foi mais ou menos irritado, você não ficou profundamente irritado, você ficou mais ou menos irritado. E agora, como que você faz? Como que você lida com essa irritação? Ela passa logo ou ela demora? Você fica irritado por meia hora e logo você está bem? Ou você fica irritado a segunda-feira inteira? Você vai perder a paz, você só vai conseguir se acalmar na terça. Como que é isso? Então, alguns especialistas vão dizer para nós sobre esse princípio da inteligência emocional. E aí eles vão dizer o seguinte: isso é muito usado no mundo corporativo, nas empresas. O que acontece? Vamos pensar numa empresa que contratou um engenheiro. Ele é um baita do engenheiro, ele é muito bom naquilo que ele faz. Só que ele é péssimo para lidar com as emoções dele. E tem uma pesquisa que foi apontada por um desses especialistas, que diz que 80% das demissões de liderança nas grandes empresas não é porque o funcionário ele é ruim para fazer a tarefa dele. Não, ele é bom. Às vezes ele é um bom mecânico, às vezes ele é um bom pintor, às vezes ele é um bom engenheiro, às vezes ele é um bom enfermeiro.
mas ele é demitido porque ele é péssimo para lidar com as emoções. Ele fica muito irritado, ele fica muito nervoso, ele perde a paz, ele é péssimo para lidar com a equipe, ele não sabe lidar com os confrontos. Um confronto com ele não dura só aquela conversa, um confronto com ele dura 3 meses, e ele apronta um inferno no ambiente de trabalho onde ele está. Então tem pessoas que às vezes é um excelente profissional, só que ele é péssimo para lidar com as emoções. Ele é um baita profissional, mas ele é péssimo para lidar com esse ambiente. E quando nós olhamos para o que Salomão está dizendo, o que Salomão está mostrando aqui nesse texto, que nós vamos estudar esse texto hoje, não é 100% isso que eu acabei de dizer sobre inteligência emocional, mas tem muita coisa a ver. E Salomão, ele não vai trabalhar de uma maneira tão simples e superficial, mas ele vai trabalhar de uma maneira cirúrgica em relação à sabedoria. O ano está acabando, último domingo de 2019, e talvez uma das coisas que nós precisamos urgentemente para 2020 é sabedoria. Mas qual sabedoria? Que sabedoria? Nós precisamos da sabedoria do Evangelho, nós precisamos da sabedoria de Deus, da sabedoria do Espírito Santo, da sabedoria que flui da palavra de Deus. Então Salomão, ele escreve Provérbios capítulo 1, e no verso 20, ele começa a usar de uma maneira poética, uma forma de ilustrar como a sabedoria lida com a gente. Então ele começa dizendo assim: olha, a sabedoria está na cidade. A sabedoria, e essa sabedoria que Salomão está dizendo, é a sabedoria de Deus. A sabedoria está na cidade, ela está nas esquinas. A sabedoria, ela pode estar no boteco, ela pode estar na igreja, a sabedoria pode estar no sorriso de uma criança, a sabedoria pode estar na preocupação de uma mãe, a sabedoria pode estar no olhar frustrado de uma esposa, a sabedoria pode estar em projetos excepcionais que são criados pela pessoa. A sabedoria está na conversa com um amigo, a sabedoria está no discurso de um pastor, a sabedoria está no conselho da sua esposa ou do seu marido, a sabedoria está em todos os lugares na cidade e do mundo. Aqui ele usa a linguagem na cidade, mas não quer dizer que a sabedoria só está na cidade, é só uma maneira dele se expressar. A sabedoria está aí, e se você for perspicaz, se você for inteligente, você começa a perceber a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus falando com você de várias maneiras, dando vários toques para você, dando vários conselhos para você. Um filme que você assiste, talvez Deus, de uma maneira muito sutil, Ele está falando com você. Uma música, na hora que você está indo para o trabalho, você está ouvindo uma música, se você estiver atento, talvez Deus está falando com você. O ano de 2019 passou e a maioria dos que estão aqui nessa noite vieram quase todos os cultos no domingo e ouviram uma pregação, ou era eu pregando, ou era outra pessoa pregando. A sabedoria está nos discursos de um pregador, como diz João Calvino. João Calvino diz que quando um pastor, um pregador sobe ao púlpito para dar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus, é Deus falando através do pregador. Então nós precisamos ficar atentos, porque muitas respostas talvez passaram nessas pregações de domingo, sobre a sua vida, na frente dos seus olhos, e você não conseguiu perceber, porque você estava desatento. E a sabedoria está aí, e a sabedoria, ela é sutil. A sabedoria, ela não é algo que ela pega você na marra,
Ela não é aquela pessoa que pega você assim e te força alguma coisa, não. A sabedoria está aí. E o texto de Provérbios diz que ela está nas esquinas da cidade. E ela grita em alta voz, fazendo o seu discurso. Ela está oferecendo a possibilidade de ajudar você. Ela está oferecendo a possibilidade de socorrer você. Porque se tem algo que faz uma pessoa sofrer, é a falta de sabedoria. A falta de sabedoria te faz perder o emprego. A falta de sabedoria te faz perder a amizade. A falta de sabedoria te faz perder o casamento. Te faz perder o filho. Te faz perder tantas coisas. Falta de sabedoria, então, é algo que nós precisamos olhar e analisarmos a nossa vida, se nós temos buscado sabedoria ou não, se nós temos lutado por isso ou não. Então Salomão ele vai dizer, e ele vai começar a fazer essa analogia, dizendo que a sabedoria está em alta voz nas ruas da cidade, e ela ergue a voz nas praças públicas. E o que ele está querendo dizer? Que a sabedoria está aí. Ele está numa loja de roupa feminina, entre duas mulheres conversando. Talvez Deus está usando aquele momento na vida daquelas duas mulheres, para falar com uma das duas. A sabedoria de Deus está aí o tempo todo, está agindo em nós o tempo todo. Então a sabedoria levanta a sua voz, e ela começa a fazer algumas perguntas. Então preste atenção nas perguntas que a sabedoria vai fazer para mim e para você. Ela diz assim: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? O que é uma pessoa inexperiente? Normalmente, uma pessoa inexperiente é uma pessoa covarde, é uma pessoa medrosa. Existem pessoas que são inexperientes por causa do processo natural da vida. Ela tem pouca idade ainda, então ela é inexperiente por esse motivo. Mas tem gente que é inexperiente, mesmo já tendo bastante idade, ainda assim é inexperiente, porque é covarde, é medroso, tem medo de se arriscar, jamais conseguiu sair do comodismo, jamais teve coragem de se arriscar a fazer alguma coisa diferente. Ao contrário, fez sempre o feijão com arroz, fez sempre a mesma coisa. Dá um exemplo para você. Convido você para domingo que vem pregar aqui. Aí você tem duas opções. Você fala: pastor, eu estou com medo, mas eu vou. Ou: pastor, eu estou com medo, eu não vou. O inexperiente, ele fica com medo e ele não vai. Então ele jamais vai saber o que é pregar. Ele jamais vai adquirir a experiência, a maturidade de um pregador. Por quê? Porque ele foi desafiado e ele correu do desafio. Agora, pessoas que não são, ou que conseguem perceber que são inexperientes, e se deparam com um desafio, eles aceitam o desafio porque querem deixar de ser inexperiente. Eu hoje, eu acredito que vai fazer mais ou menos 9 anos, eu estou com 29 anos, eu comecei a pregar com 20 anos. Com 20 anos, alguns pastores dizem que um pastor, ele fica um excelente pregador, um excepcional pregador aos seus 40 anos. É a fase de ouro do pastor, é onde ele realmente consegue pregar com muita sabedoria. Imagine o seguinte: se eu corresse do desafio do ministério pastoral, se eu corresse do desafio de pregar a palavra de Deus, mesmo sendo inexperiente com os meus 20 anos,
Quando eu chegasse aos meus 40, eu iria ser o quê? Ainda inexperiente. Com 40 anos, eu ainda seria inexperiente. Eu tenho certeza que todos vocês aqui tiveram oportunidades na vida, e alguns não aceitaram o desafio, correram, saíram fora, não quiseram saber, disseram: eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não estou apto para isso, eu não estou apto para aceitar essa proposta, esse emprego, eu não estou apto para fazer esse curso, eu não estou apto para iniciar nesse ministério, eu não estou apto. O inexperiente, ele vai dizer isso, porque o inexperiente, ele é uma pessoa acomodada demais, é uma pessoa tranquila demais, está sempre ali na dele, passou a vida inteira fazendo as mesmas coisas, nunca teve coragem de arriscar nada diferente. E quando você não arrisca, você continua sendo inexperiente, você continua não sabendo fazer. Então a sabedoria pergunta para você nessa noite o seguinte: até quando vocês inexperientes irão contentar-se, ou seja, vai ficar tranquilo com a sua inexperiência? Até quando você vai ficar tranquilo do jeito que você está? Até quando? E tem uma segunda pergunta: vocês zombadores. Primeiro ele fala dos inexperientes, agora ele fala dos zombadores. Até quando vocês terão prazer na zombaria? O que é uma pessoa zombadora? Uma pessoa que é zombador, normalmente ele é cético em relação àquilo que ele zomba. Você só tira sarro, você só zoa, você só desrespeita aquilo que você não acredita. Eu não acredito em Deus, então logo eu faço o que der para fazer com o nome de Deus, com o nome de Jesus. Eu não acredito em Jesus, Jesus para mim não tem importância nenhuma, então eu posso falar absurdos, fazer absurdos com o nome de Jesus ou com a figura de Jesus, porque eu sou cético em relação a Deus. O zombador, ele é cético em relação a autoridades, ele tem muita dificuldade para lidar com autoridades, então ele não reconhece a autoridade de um patrão, ele não reconhece a autoridade do pai, ele trata o pai que nem um lixo, porque no fundo ele é cético em relação à figura do pai. O pai e nada para ele é a mesma coisa, então ele não tem respeito nenhum por essa autoridade. A figura do pastor, do padre, a figura do professor, não tem importância nenhuma. Para o zombador não tem importância nenhuma, porque ele é cético em relação a autoridades, a lideranças. Ele não acredita em lideranças, porque ele tem em si um ego, ele tem em si um espírito que diz ele ser o melhor de todos, diz ele ser o mais sábio, inteligente, não precisa de autoridade nenhuma dizendo nada para ele. Então o zombador, a princípio, ele é cético. Nós vimos esses dias atrás uma série que saiu na Netflix, que deu muita polêmica. Por quê que eles fizeram isso? Eles são céticos em relação à figura de Deus. Deus para eles e nada, então ele zomba. Você só vai ver uma pessoa, um filho, desrespeitar a mãe, tratar a mãe como nada, só se ele não acreditar na figura da mãe. Porque se ele respeita a figura da mãe, se ele tem amor pela figura da mãe, pela autoridade que a mãe passa, ele pode brincar, ele pode se divertir com a mãe, isso é outra coisa. Aqui nós estamos falando do escárnio, aqui nós estamos falando da maldade.
O zombador é aquele que ele tem prazer em humilhar, ele tem prazer em deixar no chão, ele tem prazer de destruir o outro na brincadeira, se é que você me entende. Então o zombador, ele é essa figura, só que a sabedoria está dizendo assim: até quando você, zombador, vai se contentar nessa zombaria? Até quando você, zombador, vai achar que você é o cara, ou vai achar que você é a cara? Até quando? Até quando vocês vão ficar satisfeitos nessas brincadeiras maldosas? Então a sabedoria está fazendo alguns questionamentos. Primeiro, ela questiona o inexperiente. Segundo, ela questiona o zombador. E em terceiro, ela questiona os tolos. Isso eu estou lendo em Provérbios, capítulo 1, verso 22. Quando você estiver em casa, medite nesse texto. Ele pergunta para o inexperiente, para o zombador, agora ele pergunta para o tolo. Ele diz assim: e vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? O que é o tolo? O tolo é o cidadão que acha que tem muito conhecimento, que acha que sabe tudo, que acha que é capaz de tudo, que acha que tem resposta para tudo, mas na verdade ele chega até a ser inocente, de tão bobo que é. Ele chega até ser uma figura cômica, quase engraçado. O tolo é aquele cidadão que ele é incapaz de ter um raciocínio lógico simples. O tolo, você conversa com ele e você fala A, você fala assim: olha, é o seguinte, A, ele entende B. Aí você fala: vamos então conversar B. Ele fala C. Ele é incapaz de ter um diálogo simples. Só que ele se acha muito inteligente. Ela se acha a pessoa mais extraordinária do mundo. Por quê? O tolo, ele não acha que ele é tolo. O tolo normalmente acha de si muito inteligente. Acha que ele é muito capaz, que ele é esperto. E na verdade, coitado, ele é apenas uma figura patética, uma figura que nos causa pena. Então, o autor de Provérbios, Salomão, ele diz: inexperiente, quem são os inexperientes? A sabedoria está gritando na cidade. E ela diz: quem são os inexperientes? Porque alguém é inexperiente. Aí ele diz: quem são os zombadores? Porque talvez você não é inexperiente, mas é um zombador. E quem são os tolos? Porque talvez você não é inexperiente nem zombador, mas você é um tolo. E a sabedoria está provocando, Salomão está escrevendo esse texto, nos provocando, pedindo para que a gente saia do nosso esconderijo secreto e diz: presente, eu estou aqui, eu sou inexperiente, ou eu sou um zombador, ou eu sou um tolo. A sabedoria está provocando as pessoas para que elas possam reconhecer quem elas são, e então elas começarem a ser tratadas. Uma pessoa só pode ser tratada quando ela percebe quem ela é. Agora anote, preste atenção no que diz o verso 23, capítulo 1, verso 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. A sabedoria está aí, na cidade, nas ruas, nas igrejas, nas lojas, nos mercados, ela está nas rodas de amizade, ela está no churrasco da família, ela está no jantar dentro de casa, ela está aí. E ela está dizendo: se você acatar a minha repreensão,
Eu darei para você o meu espírito, eu darei para você um espírito de sabedoria, eu farei de você um homem sábio, eu farei de você uma mulher sábia, e lhes revelarei os meus pensamentos. Então a sabedoria está aí, e ela não é alguém egoísta, ela é alguém que quer ajudar você. A sabedoria de Deus, ela quer nos ajudar, então ela está fazendo a proposta. Como eu disse, ela não força você a nada. Se você não quer, ela não vai forçar você, mas ela está aí, está fazendo a proposta dela. Cabe a mim e a você decidir se a gente vai acatar ou não. No verso 24, o texto vai dizer, a sabedoria vai dizer: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. A sabedoria fez inúmeros convites para nós, ela fez inúmeros convites para você, só que o que acontece, que ela vai dizer aqui, muitos rejeitaram o convite dela, muitos negligenciaram a proposta dela, não se importaram, e disseram: sai para lá, eu não quero ouvir nada de sabedoria, eu quero viver a minha vida e boa. Então a sabedoria agora, ela faz um discurso que é muito pesado, e aqui, irmãos, eu acredito que é um dos discursos mais pesados da Bíblia. Preste muita atenção no que esses versículos vão dizer. Leia depois na sua casa, Provérbios capítulo 1 e verso 25, visto a sabedoria dizendo: visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu de minha parte vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Algumas pessoas, ao olhar para esse texto aqui, pensam o seguinte: nossa, mas parece que a sabedoria, de repente, ela está querendo ajudar, ela está estendendo a mão, mas parece que agora ela está querendo atacar as pessoas, querendo castigar as pessoas. Não. Se você ler o texto com atenção, a sabedoria vai fazer o seguinte: ela fez a proposta para você, ela quer fazer de você um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem sábio. Você não quis. O que a sabedoria fez? Como ela é uma pessoa sutil, ela ficou na dela, deixou você se virar. Se vira aí inexperiente, se vira aí zombador, se vira aí tolo, se vira, faz o que você acha que você tem que fazer. E o que acontece é que vai vir um dia desgraça sobre a vida de todas as pessoas. Um dia vai vir aquilo que todos nós tememos. A sabedoria diz: eu vou rir-me de você quando aquilo que você teme se abater sobre você, ou vir sobre você. Agora uma pergunta que eu faço é o seguinte: o que você teme? Do que você tem medo? Qual é o seu medo? Ficar doente? Uma doença terminal? Você tem medo da sua família ser destruída? Você tem medo de perder um emprego dos seus sonhos? Você tem medo de não conseguir concluir a faculdade? O que você teme? Qual que é o seu medo? E aí a sabedoria diz o seguinte: diz que um dia a desgraça ela vem, porque a desgraça vem sobre a vida de todos os seres humanos, seja ele sábio ou não, a desgraça vem. Aquilo que nós tememos, às vezes vem sobre a nossa vida, as lutas, as dificuldades, os problemas. E o que acontece é que quando você não tem sabedoria,
Quando você ignorou a sabedoria, o que acontece é que a angústia começa a tomar conta do coração. A dor começa a dominar as suas emoções. E você, em vez de aproveitar o ano de 2019 que Deus deu para você, com alegria, com sabedoria, com pureza de coração, você aproveitou o ano de 2019 para fazer os piores erros da sua vida, para cometer os piores equívocos da sua vida, para fazer as piores catástrofes da sua vida, porque a sabedoria foi negligenciada. Agora, quando uma pessoa, ela busca e ela tem a sabedoria, ela não deixa a angústia tomar conta dela o ano de 2019 inteiro. Ela pode até ficar angustiada em algum momento ali, mas logo passa, porque ela tem a sabedoria de Deus, ela tem o poder do Evangelho dentro do coração dela, e o poder do Evangelho é capaz de ensiná-la a lidar com qualquer situação, por mais difícil que possa parecer. A sabedoria nos socorre, a sabedoria chega em você e diz: eu sei que você não está vendo solução nenhuma, certo? Certo, eu não estou vendo solução nenhuma para o meu problema. Pois bem, fique calma, eu sou a sabedoria de Deus em você, e eu vou te dar um escape. Eu sou a sabedoria de Deus em você, e eu vou te dar uma solução. Agora, irmãos, a grande verdade, é que nós negligenciamos a sabedoria. Nós nem queremos saber muito dela. A gente quer saber de tanta coisa. A gente quer saber da vida das pessoas que a gente segue no Instagram. Mas a gente não tem sede, paixão por conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. E aí, quando vem a tempestade, a vida daquela personalidade do Instagram não vai te ajudar em nada. O que vai te ajudar a passar por essa tempestade é a sabedoria de Deus. Por isso que é importante nós olharmos para esse texto com muita atenção, porque os problemas vêm, as dificuldades vêm, as catástrofes vêm, e aí nós ficamos angustiados, deixamos a dor nos dominar, o desânimo nos dominar, ficamos desesperados, e então fazemos o quê? Nós corremos para Deus, nós vamos finalmente buscar a sabedoria de Deus, porque a casa está desmoronando, o barraco está caindo, e nós precisamos de Deus para nos ajudar. E agora, no verso 28, a sabedoria diz: então vocês me chamarão, porque é isso que a gente faz quando a gente está desesperado. A gente vai vivendo a nossa vida, não quer saber de Deus, não quer saber de conhecer a palavra de Deus, não quer saber de se envolver com pessoas que vão agregar na nossa vida, nós não queremos saber de estudar, nós não prestamos atenção numa simples pregação, nós não somos capazes, nós negligenciamos tudo, todas as formas de Deus falar conosco, nós negligenciamos. Mas quando a água bate na bunda, aí a sabedoria diz: então vocês me chamarão. E aí no verso abaixo, no verso 28, diz assim: mas não responderei. Isso é muito pesado. Estamos desesperados, e chamamos a Deus, e clamamos a Deus. E a sabedoria sabe desse processo, que provavelmente eu e você não fomos os únicos, que vivemos a vida de qualquer jeito, mas na hora que a tempestade vem, o que a gente fez? Corremos para Deus. Aí o texto diz no verso 28, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Por quê? Por que a gente procura agora a sabedoria e ela não socorre a gente?
Por que que a gente agora clama pela sabedoria de Deus para lidar com esse problema e ela não vem? A resposta está lá no verso 31. O verso 31 diz assim, preste atenção: vocês comerão do fruto da sua conduta. O que que acontece? Preste atenção no que eu vou dizer agora, até vou tomar uma água aqui agora. Preste atenção. A sabedoria não vem, você não se torna uma mulher, um homem sábio, num estalar de dedos, de uma maneira instantânea. A sabedoria, ela é conquistada de uma maneira ordinária, no dia a dia, na rotina, na vivência com Deus, na vivência numa igreja local, na sua oração, na sua devocional dentro do seu quarto. Ela é conquistada ao longo de décadas. A sabedoria, ela é muito sutil, e ela não é só você clamar e de repente vem um dilúvio sobre você de sabedoria, e aí você de repente, que nem os super-heróis que a gente vê nos filmes, estão lá todos arrumados, com as suas roupas prontas para lutar contra o inimigo. Esqueça, isso é filme. Vida real, Bíblia, Palavra de Deus, a sabedoria conquistada ao longo dos anos. E aí, o verso 30 diz que nós comeremos do fruto da nossa conduta. Vamos trocar de década. Agora, olhe isso. O que você fez de 2010 a 2019? Quais foram as suas escolhas? De 2010 a 2019. Quem foram as suas amizades? Quem são as pessoas que mais te influenciaram? Você ainda continuou dando ouvido para aquele amigo tolo? Você ainda continuou acatando os conselhos daquele zombador? Você ainda continuou adorando aquele inexperiente? E tendo esses tipos de amizade dentro da sua vida? Levando essas pessoas para dentro da sua casa? Ou então você disse assim, olha, é o seguinte, eu não quero mais amizade com esse cidadão aqui, para mim não serve, não está me fazendo bem, eu não quero mais amizade com essa dona aqui não serve, não está me fazendo bem. Pessoas maduras, pessoas sábias, são capazes de selecionar coisas para a sua vida. No ano de 2010, pessoas começaram a viver um mover extraordinário na sua vida espiritual, começaram a viver um avivamento, começaram a estudar a palavra de Deus a fundo, começaram finalmente a se envolver com a igreja. E no ano de 2010, tem gente que foi morrendo, está chegando agora em 2019 só o couro e o osso, espiritualmente, está só o caco. Começou 2010, nossa, voando. Está terminando 2019. É de dar pena, é de dar dó. Você olha, você fala, está irreconhecível. Não é mais a mesma pessoa, mudou. Para melhor? Não. Está ainda mais inexperiente. Voltou a ser um zombador. E agora vestiu a camisa da tolice de vez. Isso nós precisamos pensar, porque nós comeremos do fruto da nossa conduta. Qual foi a sua conduta de 2010 a 2019? Quem são as pessoas que você ouviu? Quais são os livros que você leu? Quais vídeos você assistiu? Que filmes você assistiu? Quem são as pessoas que te influenciaram, as obras de artes que te influenciaram? Você veio para o centro da vontade de Deus? Você se envolveu verdadeiramente com Deus? Se isso não aconteceu, se você viveu essa última década
de uma maneira desinteressada, displicente, desmotivada. Meu irmão, agora em 2019, você viveu 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, esquecendo Deus, levando Deus de qualquer maneira, e agora em 2019 o negócio apertou. 2019 o negócio apertou. Está só por um fio. E aí você diz assim: Senhor, me dê sabedoria para lidar com essa situação. E aí o texto diz: não tenho muito o que fazer por você. O que você vai ter que começar a fazer é um trabalho de formiguinha, grão por grão, para ver se no ano de 2029 você vai estar melhor. Então não tem fórmula mágica, não tem receita mágica para se ter sabedoria. Ou você se compromete, você fala assim: olha, vai começar 2020, 2020 o meu quarto vai ser um quarto de oração, 2020 eu quero ser um cristão diferente, eu não quero ter só o título de cristão, eu quero ser diferente. 2020 eu quero ter um avivamento na minha vida espiritual, 2020 eu quero batizar, 2020 eu quero descer as águas, 2020 eu quero ser membro, eu quero participar, eu quero fazer parte de uma igreja, eu quero respirar uma igreja de verdade. 2020 eu quero amar a minha família como eu nunca amei. 2020 eu quero estudar como eu nunca estudei. 2020 eu quero fazer aquilo que Tiago diz: eu quero ser tardio para falar, tardio para se irar e sempre pronto para ouvir. 2020 você vai se tornar um grande sábio. Esqueça, você precisa ir grão por grão, devagar. É como uma pessoa que começa a ir na igreja, e ela acha que ao entrar na igreja, a vida dela vai ser transformada, vai ser mudada, e aí elas vêm e falam: pastor, eu entrei na igreja tem 3 meses, e a minha vida agora está uma catástrofe. Meu irmão, você está comendo do fruto da sua conduta, dos últimos 10, 20, 30, 50 anos que você viveu sem Deus. Agora, para você começar a viver um fruto, começar a comer um fruto diferente, agora que você entrou na igreja, você vai ter que começar a plantar coisas novas, para daqui 5, 6 anos, 10 anos, você começar a colher. Você percebe como que a Bíblia ela é realista? Você percebe como que a Bíblia ela não dá uma fórmula mágica, não é o miojo, que é a minha comida, a única comida que eu sei fazer é miojo. A Bíblia ela não é o miojo. A Bíblia é como aquele senhor que mora no sítio, que ele compra o boi, ele compra o porco, ele planta o milho, e ele espera o boi crescer, ele espera o porco crescer, e ele espera o milho amadurecer, para que ele possa comer do fruto da sua conduta. Se você quer comer coisas boas na próxima década, você vai ter que começar a plantar agora. Caso contrário, meu irmão, você estará em maus lençóis. Provérbios capítulo 1 diz isso para nós. E para encerrar, eu deixo aqui um versículo 33, capítulo 1 e 33. Mas, sempre tem um mas, graças a Deus que tem um mas, quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluias, aleluias. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração.